Olá, boa noite. Começa agora o Jornal do Senado. O Congresso Nacional deve se reunir ainda hoje para votar o orçamento da União para 2014. Veja os principais números. O orçamento prevê que em 2014 o Produto Interno Bruto, conjunto de riquezas do país, vai crescer 3,8%. O salário mínimo vai passar para R$ 722,90 a partir de 1º de janeiro. A inflação deve ficar em 5,8% e a taxa de juros em 9,5%. A receita, tudo o que a União arrecada, será de quase 2,5 trilhões de reais. Parte desse dinheiro vai para o refinanciamento da dívida pública. O restante compõe o orçamento dos 3 poderes, da Seguridade Social e das empresas estatais. A educação vai receber 83 bilhões de reais e a saúde 98 bilhões de reais. E vamos ao vivo conversar com o repórter Tiago Tiburcio, que tem mais informações sobre a votação do orçamento. Boa noite, Tiago. Boa noite, Maurício. Nesse momento, deputados e senadores estão reunidos lá na Comissão de Orçamento, justamente analisando o relatório final do projeto de lei orçamentária de 2011. Como vimos, são números aí de 2 trilhões e 400 bilhões de reais que vão compor todos os gastos. Uma novidade para 2014 é que é um orçamento impositivo, isto é, todas as emendas dos parlamentares terão que ser necessariamente pagas pelo governo. Mas, de última hora, o relator geral do orçamento, o deputado Miguel Correia, incluiu uma regra que vai permitir, por exemplo, que o governo escolha entre as emendas dos deputados onde aplicar. Poderá haver um remanejamento. Por exemplo, se um deputado colocou uma emenda para ser aplicada no ensino, em escolas públicas, o governo, dependendo da necessidade, poderá remanejar para a saúde. A discussão está ainda começando na CMO e a perspectiva é que, se esse relatório final for aprovado lá, ele então passe a ser analisado também no plenário do Congresso Nacional. Importante dizer, Maurício, que esse relatório final precisa ser aprovado até amanhã no máximo, porque no dia 19, quinta-feira, a pauta do Congresso Nacional estará trancada por um veto. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Tiago. E o plenário do Senado aprovou um projeto que dá preferência às crianças com deficiência ou doenças crônicas nos processos de adoção. O plenário também autorizou a criação do Instituto Nacional de Águas e 2 centros de pesquisa no Pantanal e no Nordeste. Foram aprovados 2 acordos internacionais com a França e a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação. O plenário confirmou ainda a indicação dos embaixadores para Guatemala e Albânia, diretores da Agência Nacional de Águas, da Agência Nacional de Cinema e o integrante do Conselho Nacional do Ministério Público. Daqui a pouco nós vamos mostrar como foi a votação do Plano Nacional de Educação, aprovado agora há pouco pelo plenário. A Comissão de Reforma do Código Penal aprovou hoje, com alterações, o relatório do senador Pedro Taques. O projeto atualiza a lei que está em vigor desde a década de 1940. Polêmicas como o aborto foram evitadas pela comissão. Com mais de 500 artigos e temas polêmicos que estão na vida de quase todo mundo, o consenso parecia impossível. O Código Penal, como está nesse último relatório, ele deixa uma brecha para o aborto. Ele usa a mesma linguagem através da qual o aborto foi legalizado na Inglaterra na década de 60. Foi uma matéria da maior importância, não tem a menor dúvida disso. Agora, não podemos admitir tudo que está aqui, inclusive com especialidade essa descriminalização da droga. A portas fechadas, o relator, senador Pedro Taques, se reuniu com senadores que fazem parte da comissão para fazer ajustes no relatório e permitir que ele fosse aprovado. Ele retirou do texto, por exemplo, qualquer referência à discriminação por identidade de gênero. Mas o assunto deve ser debatido em plenário. Para que nós possamos defender a não existência de discriminação. Nós não podemos discriminar as pessoas. A Constituição fala isso. A Constituição exige a tolerância, o respeito àquele que é diferente. O texto aprovado mantém o aborto como crime, com as exceções previstas, como os casos de estupro, anencefalia e risco de vida para a mãe. Foi retirada a parte do texto que permitia o aborto
por riscos à saúde da mãe. O uso de drogas, de acordo com o relatório aprovado, continua crime, mas sem o estabelecimento de penas. Não seria crime, mas a comissão entendeu por bem que nós deveríamos deixar como crime, mas sem penas privativas de liberdade, como é na atual legislação. O texto mantém a criminalização da eutanásia, inclui o terrorismo e o bullying. A doação eleitoral ilegal também vira crime, com penas de 2 a 5 anos de prisão. O relatório também incorpora no Código Penal a corrupção como crime hediondo e aumenta o rigor na punição aos crimes comuns. A pena máxima aumenta de 30 para 40 anos. A pena mínima para homicídio, que hoje é de 6 anos, passa para 8. E o tempo necessário para que o preso tenha direito à progressão de regime aumenta de 1/6 para 1/4 da pena. Hoje há quase uma vulgarização do crime. A pessoa, para ficar presa 10 anos, tem que matar 4 num país se tiver um advogado razoável. Aprovado na comissão especial, o projeto vai ser encaminhado agora ao plenário, mas existe a possibilidade de que ele seja debatido também na Comissão de Constituição e Justiça. O relator, senador Pedro Tax, admite que algumas questões ainda precisam ser melhor discutidas. Nós vamos tentar conversar com os senadores da CCJ para que possamos a levar diretamente ao plenário. Fizemos isso com um trabalho árduo, exaustivo, de 1 ano e meio. Não tem mais sentido essa matéria ir para a CCJ, nós estamos no final de ano, para fazer o mesmo debate, as mesmas discussões, o mesmo tema, quando nós podemos fazer essa discussão, inclusive no plenário do Senado, e encaminhar essa matéria à Câmara dos Deputados para uma decisão final. E o projeto que criminaliza o preconceito a homossexuais vai ser anexado a essa proposta de atualização do Código Penal. A decisão foi tomada hoje pelo plenário, que aprovou o requerimento do senador Eduardo Lopes. O projeto que torna crime qualquer tipo de discriminação tramita há 7 anos no Congresso e está atualmente na Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje 2 projetos que beneficiam o consumidor brasileiro. Um deles obriga as companhias aéreas a indenizarem o cliente pelo cancelamento de um voo. Essa prática tem se tornado cada vez mais comum, o cancelamento de um voo pela empresa aérea. Mas um projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos altera o Código de Defesa do Consumidor e prevê uma multa correspondente à tarifa cheia da passagem, além do reembolso pago pelo valor do bilhete. A empresa que quiser suspender ou desistir de uma linha aérea terá que comunicar às autoridades aeronáuticas com uma antecedência de pelo menos 3 meses. Se essa comunicação não for feita, a empresa poderá pagar uma multa de até 20% do faturamento bruto. O objetivo é evitar a concorrência desleal. As empresas grandes começam a fornecer preços bem baixos, que é para matar a pequena. Depois sai do mercado e ainda prejudica, mata as pequenas, né? Quer dizer, esse é o grande problema que nós temos em relação à concorrência predatória na área do transporte aéreo. O projeto também estabelece que a empresa ficará 2 anos proibida de operar na linha previamente concedida. Outro projeto aprovado é o que cria novas regras para a inclusão de devedores em cadastros de serviço de proteção ao crédito. Esse projeto ele busca tão somente isso, uma seriedade na hora da comunicação da sua eventual inadimplência. Ou seja, que seja feita por escrito e que seja feita no domicílio, na residência do consumidor. A Subcomissão da Memória, Verdade e Justiça quer explicações da Agência Brasileira de Inteligência sobre a suspeita de ocultar restos mortais que podem ser de guerrilheiros do Araguaia. O colegiado fez hoje uma audiência pública com integrantes da Comissão Nacional da Verdade e com ativistas que lutam pelo resgate da história dos militantes durante o período militar. O integrante do Comitê Paraense pela Memória, Verdade e Justiça relatou que em 2001, operários descobriram ossadas no Forte do Castelo, em Belém do Pará. Paulo Fonteles Filho disse que há fortes indícios de que as ossadas sejam de desaparecidos da guerrilha do Araguaia e acusou agentes da Agência Brasileira de Inteligência de terem ocultado o material. O próprio coordenador da agência no Pará, o senhor Vilela, fez um documento fazendo menção e fazendo referência ao achamento dessas ossadas encontradas em Belém em 2001 e 2002. E até hoje
nós não temos acesso a essa documentação, inclusive ao paradeiro desse material todo. Fonteles disse que está sofrendo ameaças e entregou à comissão vários documentos recolhidos desde 2001 sobre as ossadas. O ativista ainda denunciou a existência de movimentos repressivos na região, formado por ex-agentes da ditadura. Isso vai revelando que nós temos um Estado clandestino no Brasil, um Estado marginal no Brasil, que atua inclusive fora das regras democráticas e que procura esconder o que houve no período ditatorial brasileiro. Nós estamos encaminhando disparando uma série de requerimentos de informação para a ABIN e responsabilizando a ABIN por qualquer constrangimento que possa sofrer o senhor Paulo Fonteles Filho. Vamos encaminhar também ao Ministério Público, ao Ministro da Justiça, todas as denúncias e todas as informações que não foi trazida. Haverá uma lista de recomendações da Comissão da Verdade para o aperfeiçoamento da democracia no presente e essas denúncias estarão entre as nossas recomendações. A subcomissão deve se reunir com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para tratar dos conflitos entre fazendeiros e índios da etnia Guarani Caiovás, no Mato Grosso do Sul. Na última semana, produtores locais realizaram um leilão para arrecadar recursos e combater a ocupação de terras no estado. Os senadores estão preocupados com a segurança dos indígenas. Um grupo de senadores deve se reunir amanhã com o ministro das Relações Exteriores para defender a concessão de asilo político a Edward Snowden, o ex-funcionário da Agência de Segurança Americana que denunciou a espionagem dos Estados Unidos a vários países, divulgou carta aos brasileiros. Ele afirmou estar disposto a colaborar com as investigações. Nesta terça-feira, a presidente da CPI da espionagem e o presidente da Comissão de Relações Exteriores comentaram o pedido de Snowden, que atualmente está na Rússia. A manifestação e a carta aberta do Snowden à população brasileira, eu acho que ela tem grande significado. E acho, inclusive, que nós não temos que vincular uma coisa com outra. O Snowden deixa de forma implícita uma solicitação de asilo político. Asilo político é uma tradição da política externa e da diplomacia brasileira. E, inclusive, um ato de soberania unilateral. Nem a legislação prevê que o Brasil conceda asilo sob condições para falar tudo ou para não falar nada. Isso não existe. Isso não existe, né? Ou o Brasil concede asilo ou não concede asilo. A quem? A um cidadão, a uma cidadã que solicite, né? Eu acho que do ponto de vista humanitário, essa é a minha opinião, do ponto de vista humanitário, o Brasil deveria acenar positivamente ao pedido quando feito, porque formalmente ainda não foi feito. A comissão diretora do Senado aprovou um ato que proíbe o uso da chamada cota postal dos senadores para a aquisição de selos. O ato complementa a decisão tomada em setembro, que determinou o corte de 50% nas despesas com correspondências. Também foi aprovada a proposta que regulamenta a adesão do Senado ao programa Pró-Equidade de Gênero e Raça do governo federal. Entre as medidas em estudo estão a dispensa de ponto para as mães que estiverem amamentando e a adoção de critérios de gênero e raça no preenchimento de cargos de confiança. O presidente do Senado, Renan Calheiros, afirmou hoje que a reforma política é uma das prioridades para 2014. Ou fazemos a reforma, ou ela, como todos estão vendo, será imposta ao país. Reitero que considero acertada e ainda válida a iniciativa da presidente Dilma Rousseff de realizar essa reforma através de uma consulta popular, seja por plebiscito ou referendo. Depois de tantas tentativas, ficou claro que o Congresso sozinho é incapaz de aprovar a reforma política. Por isso, entendo que uma de nossas prioridades para 2014, ano encurtado pelas eleições, deve ser uma reforma política orgânica, harmônica e que elimine definitivamente o peso da influência do poder econômico e do poder político no processo eleitoral. O sinal digital da TV Senado chegou hoje à Paraíba e em breve será transmitido em Maceió. O presidente do Senado assinou o protocolo de intenções com o Tribunal de Contas de Alagoas. De acordo com o protocolo de intenções, o Tribunal de Contas de Alagoas fornecerá a infraestrutura necessária às instalações. Por isso, vai poder usar os 4 subcanais permitidos pelo sistema digital de TV
para transmitir programação própria. O tribunal também poderá usar 2 horários pré-estabelecidos da Rádio Senado. Ainda conforme o acordo, um canal será destinado à TV Câmara dos Deputados. A iniciativa permitirá uma maior aproximação dos legisladores da população, pois é uma ferramenta democrática de fiscalização, pois cada telespectador pode acompanhar a atuação dos senadores, assim como o andamento dos projetos de seu interesse. E o sinal digital da TV e da Rádio Senado chegou à capital da Paraíba. Por telefone, a repórter Antônia Márcia Vale dá as informações. A programação da TV Senado já pode ser acompanhada em João Pessoa pelo sistema digital, no canal aberto 40.1. O sinal analógico continua a ser transmitido no canal 40. A transmissão é resultado de parceria entre o Senado Federal e a Assembleia Legislativa da Paraíba, e faz parte do processo de expansão do sinal da emissora. A parceria possibilitou ao Legislativo Estadual veicular o sinal de sua TV em canal aberto. A emissora vai utilizar o canal 40.2, um dos 4 subcanais permitidos pelo sistema digital. O acordo torna possível ainda a veiculação da Rádio Senado, na frequência 106,5 FM. O Legislativo paraibano também poderá divulgar seus trabalhos em 2 horários pré-estabelecidos na programação da Rádio Senado. Esse esforço, há cerca de 3 anos que se iniciou e que tem agora a colaboração, a participação e a parceria com a Assembleia Legislativa do Estado. Uma grande conquista para Paraíba. Parabéns a todos aqueles que construíram essa vitória. A transmissão digital da TV Senado, que começou em abril de 2010, já chega a 10 capitais. E nesta quarta-feira, a partir das 3 da tarde, a TV Senado exibe ao vivo a sessão do Congresso Nacional para devolver simbolicamente o mandato presidencial de João Goulart. Vão participar a família do presidente cassado pelo regime militar e a presidente Dilma Rousseff. Os rumos para a educação no Brasil para os próximos 10 anos. Depois de muita polêmica e debate, os senadores aprovaram as metas do Plano Nacional de Educação, que está no Congresso desde 2009. Com as mudanças feitas no Senado, o projeto volta para a Câmara e deve ser votado no ano que vem. A base aliada apresentou um requerimento para encerrar a discussão sobre o PNE. Os governistas queriam votar rápido o projeto para garantir a aprovação do orçamento ainda nesta terça-feira. A oposição ainda queria debater, mas o plenário decidiu encerrar a discussão e votar o PNE. Havia 3 propostas sobre a mesa, dos senadores Eduardo Braga, Álvaro Dias e Cristóvão Buarque. A maioria do plenário deu preferência ao texto defendido pelo governo. O ensino público só não tem condição de dar os resultados na gratuidade. Aí sim, senador Braga, na gratuidade que é necessária, o ensino público não tem condições, na ousadia dos 10%, nas 21 metas aqui construídas pelos companheiros senadores e deputados, de dar resultados claros ao longo desses 10 anos. Com 25 bilhões de reais, senhor presidente, nós colocaríamos todos esses brasileiros nas escolas. E estamos gastando 28 bilhões na construção de estádios e outras obras preparatórias para a realização da Copa do Mundo no Brasil. Isso configura a inversão de prioridade, a inversão de valores. A essência desse debate é essa. O PNE define 21 metas para a educação. Em 10 anos, o governo deve garantir a pré-escola e o ensino fundamental, com duração de 9 anos para todas as crianças, acabar com o analfabetismo absoluto e reduzir pela metade o analfabetismo funcional, em que a pessoa lê, mas não compreende o texto. Outra meta é triplicar as matrículas nas escolas técnicas, garantir pós-graduação para metade dos professores da educação básica e oferecer ensino para pessoas com deficiência em escolas regulares e especiais. O projeto garante para a educação 7% do PIB nos primeiros 5 anos e 10% até o fim do plano.
O texto garante dinheiro para o ensino público, mas também para instituições privadas em programas como o ProUni. Mantenhamos essas subvenções, mas coloquemos fora dos 10%. Os 10% tem que ser direto para a educação pública. Direto, única e exclusivamente para a educação pública. Dizer que ProUni não é educação pública, garantir que um aluno tenha acesso a uma universidade privada com bolsa de ensino com dinheiro público. Ora, a educação, ela tem que ser financiada com recursos públicos e dar acesso de forma igualitária de norte a sul. Você pode rever as reportagens desta edição na página da TV Senado na internet. Boa noite e até amanhã.